Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Você já conhece o ChatGPT? É uma ferramenta de inteligência artificial capaz de gerar conteúdos escritos que são produzidos com uma gigante base de dados. A plataforma já conquistou mais de 1 milhão de usuários e tem levantado uma polêmica sobre o seu uso e a produção de conteúdos originais. O uso da tecnologia na educação tem sido pensado, debatido e avaliado por especialistas do setor. Os dilemas são muitos e vão desde o risco de desinformação, passando pela falta de capacidade de reflexão sobre os temas em pauta no ensino e até a forma de avaliação da aprendizagem. Escolas públicas de Nova York, por exemplo, já proibiram o uso. Por aqui, a discussão tem mobilizado os profissionais de educação, estudantes e famílias. E por isso é o tema, a partir de agora, da nossa conversa aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, estou na área, junto comigo sempre por aqui, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Vamos já entender um pouquinho mais sobre essa plataforma. Vamos navegar! E para explicar essa nova ferramenta, nós acionamos o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação. O ChatGPT nada mais é do que uma plataforma de inteligência artificial que se conecta com imensas bases de dados, mas ao contrário do Google, que informa uma série de links, dependendo da busca que o usuário faça, o ChatGPT devolve textos, então desde sentenças simples até textos completos, dependendo da requisição que foi feita. Então essa é a grande diferença. Para utilizar, basta criar uma conta e acessar o site da OpenAI e aí testar, pode ser em português também. A grande polêmica envolvendo a educação é que várias escolas perceberam que os alunos estavam simplesmente colocando como input a tarefa de casa e devolvendo essa tarefa feita, ou seja, eles não estavam de fato fazendo. E é por isso que ele foi bloqueado em várias cidades do mundo. Agora a gente vai debater o uso dessa ferramenta na prática e os impactos na educação. Pronto, falei! A estudante Thaís Amaral, de 16 anos, utiliza o ChatGPT e conta que a ferramenta serve como apoio apenas. Usar o ChatGPT tem facilitado bastante a minha vida, porque ajuda a corrigir as minhas respostas na atividade, ajuda a saber o que está correto ali. Como é um chat projetado para gerar textos de forma como se nós estivéssemos escrevendo, mas o meu uso não se dá para que ele escreva tudo o que eu preciso, até porque como é um chat muito elaborado, acaba aparecendo muitas palavras que nós podemos às vezes nem conhecer. Então eu utilizo mais como uma forma de corrigir para mesmo facilitar e não para que ele faça o meu trabalho. Até que ponto, Roseli, é uma base de apoio? Até que ponto é a substituição do processo reflexivo e criativo desse estudante durante, a aprendizagem? Traz pra gente a sua avaliação. Pois é, Thaís, os nossos estudantes aprendem conduzidos pela escola, né? E a escola tem algumas questões que vão precisar ser revistas a partir da existência do ChatGPT. Lição de casa é uma grande questão. Não adianta pedir lição de casa que deve ser feita para fazer, como um dever, apenas isso, né? Não, lição de casa deve ser um desafio. E desafio é pensar, é avaliar, é analisar, é fazer relações e é ter um espírito crítico a respeito daquele tema passado pela lição de casa. As escolas que pedem lição de casa, que simplesmente o ChatGPT pode fazer, vão ter de mudar. E olha, pode ser um bom apoio, né? A grande diferença é usar o ChatGPT para fazer um texto para mim ou por mim. E a escola? Diz o quê? Hora de ouvir a professora Taniara de Araújo, que trabalha com crianças e adolescentes que usam o ChatGPT como consulta escolar.
primeiro, investigar, fiscalizar, saber quais são as fontes que eles estão procurando para fazer as atividades. Segundo, verificar se eles estão de fato realmente fazendo ou se eles estão entregando ao chat para fazer. E ampliar mesmo assim a gama de consequências que aquele estudante poderá ter caso ele se utilize da ferramenta apenas para se livrar do trabalho, né, digamos assim. Mas e aí, o que é que você aprendeu? Então eu vejo que a medição do conhecimento em relação a isso se dá no dia a dia. E é mesmo no dia a dia, Roseli? Deve ser, né? Deve ser porque não adianta fiscalizar, como ela diz. Aliás, eu acho uma palavra difícil da gente usar com o aluno, né? Não adianta fiscalizar no dia da prova, de receber o projeto solicitado. Não, é no dia a dia que o professor, a escola, ensinam o aluno a aprender de uma maneira diferente do que simplesmente memorizar, reproduzir. E é isso que o ChatGPT faz, né? Não é isso que nós queremos que os nossos alunos façam. Na minha opinião... O pedagogo Léo Passos traz reflexões sobre o uso consciente dessa nova tecnologia. A escola, ela tem um delay muito grande no que tange às inovações tecnológicas que são colocadas no mercado e que, consequentemente, os estudantes passam a utilizar. E o tempo que a escola leva para entender esse impacto, o uso que é feito dessas ferramentas e de que forma a escola pode canalizar esse uso propositiva no sentido pedagógico. Nesse caso específico do chat, eu tenho certeza que a maioria dos educadores não sabe nem do que se trata, mas boa parte dos estudantes com certeza já sabem. É importante, Roseli, essa atenção ao surgimento de novas tecnologias exatamente para promover as reformas necessárias para lidar com os alunos e não simplesmente responder a essa demanda já instalada? É verdade, Thaís. Você sabe que quem tem filhos, adolescentes, ou mesmo crianças, né, precisa estar muito conectado no mundo virtual que eles frequentam, precisa conhecer, precisa saber o que é que eles fazem quando estão na internet, para poder orientar, né? Eu me lembro quando surgiu a Dark Web, a garotada conhecia e os pais nunca tinham ouvido falar. E a mesma coisa, como a gente ouviu, agora no depoimento com o ChatGPT. Muitos estudantes já usam faz alguns meses e os pais e professores ainda nem sabem o que é nem como usar. O ChatGPT e os seus impactos na educação continuam sendo assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Vamos navegar! Qual é a sua dica, Roseli, pra gente? Nossa, Thaís, eu estava pensando, né, naquilo que a gente acabou de falar. Muitos pais e muitos educadores escolares não conhecem o ChatGPT, não sabem o que é, o que faz, como usar. Então eu escolhi, principalmente pensando nisso, um texto de um blog que fala o que é o ChatGPT, como usar. O site é filial.com.br e o título do texto é Como usar o ChatGPT. Quais as utilidades do ChatGPT? Gera e corrige texto, cria até programação, é surreal. Roseli, então reforça pra gente a dica, né? Muitos ouvintes ficam ainda querendo entender um pouco mais, ler um pouco mais até antes de ter acesso a essa tecnologia. Qual é a sua indicação? O site é filial.com.br e o texto é Como usar o ChatGPT. Permitir ou não permitir as telas e eletrônicos para crianças? Eis a questão. Um estudo recente publicado pelo Jornal de Pediatria apontou que crianças ativas e com limitação de uso dos equipamentos têm um melhor desempenho em atividades que precisam de atenção e também do uso da memória, por exemplo. Esse levantamento acompanhou mais de 350 crianças com 2 anos de idade.
O uso de eletrônicos por mais de 1 hora nessa faixa etária teria refletido, de acordo com essa pesquisa, na piora da capacidade de compreensão das emoções e até mesmo na regulação de alguns comportamentos. Algumas pessoas defendem que não dá para simplesmente proibir qualquer tipo de contato com as telas, já que essa é uma realidade dessa nova geração, mas que é preciso, sim, equilíbrio no consumo desses conteúdos. Mas há também aqueles que acreditam que o melhor é vetar mesmo qualquer acesso a eletrônicos. E aí, como lidar com esse dilema? Esse é o nosso assunto a partir de agora nos Seus Filhos em versão ampliada. Minha voz. Joane Lourenço, que é mãe da Laura, de 3 anos, fala sobre a relação da menina com as telas. A Laura vai fazer 3 anos de idade em março. Eu tento ao máximo reduzir o tempo de tela dela para que ela brinque mais, faça as coisas mais sem ver TV. Durante a manhã ela vai para a escola, ao chegar ela almoça e depois do almoço eu deixo ela ver a TV e também no período da tarde, entre as 6 e as 7 da tarde. E sempre que eu deixo ela ver televisão, eu coloco em desenhos mais educativos, desenhos que ensinem mais para ela sobre as cores, sobre vários temas que vai agregar na vida dela. Muitas dúvidas envolvem essa liberação ou não das telas, dos eletrônicos. Roseli, tem alguma regra a ser seguida? É complexo, né? Bem complexo, porque, como você mesmo disse, Thaís, muita gente acha que não dá para proibir, que não dá para adiar o uso, porque é uma geração que nasceu, né, nessa época de uma tecnologia intensa. Acontece que nós nascemos todos numa época com muitas coisas, mas que a gente teve de esperar para usar, né, para fazer. É uma questão de desenvolvimento. Então, olha, até os 6 anos, a tela que é possível permitir que a criança use de vez em quando e pouco tempo é a TV, como a gente ouviu. Tela de computador, de celular, de tablet, para uma criança na primeira infância, prejudica bastante, né? O desenvolvimento dela, o esquema corporal dela, a possibilidade de descobrir esse mundo que ela vai viver, e ela precisa conhecer esse mundo real. O virtual pode ficar para mais tarde. Então dá para vetar, sim, o uso, e não é simplesmente dizer é proibido, não. Oferecendo outras possibilidades para que a criança nem se interesse por usar o celular, por exemplo. Agora, tem uma questão importante, Thaís, o exemplo, né? Se os pais ficam muito tempo no celular, é claro, mas é óbvio que a criança vai querer ver o que é que interessa tanto isso, meus pais. Tô por perto. O sobrinho da Ângela Gomes é apaixonado por videogames e super conectado ao celular. A aposentada conta que quando pedem que o garoto saia um pouco das telas, a reação não é das melhores, não. Eu às vezes fico muito preocupada porque ele realmente fica muito viciado. Quando minha irmã pede para ele largar o celular por qualquer outro motivo, ele faz cara feia, ele emburra, sabe? E demora para ele desemburrar. Eu fico muito preocupada porque eu acho que ele tá ficando viciado já com isso, realmente. Muita gente acha que é exagero quando a gente fala de vício, nesse contato, né, com as telas, com o celular, com o computador, com o videogame. A gente pode usar essa expressão para tratar desse excesso de uso, Roseli? Pode sim, né? Há muitos estudos, pesquisas nesse sentido, e inclusive já há tratamentos, né? Principalmente para adolescentes que se tornaram dependentes do uso da tecnologia, das telas. Então, a gente pode usar esse termo sim. E mais, né? Veja, quando a gente impede um filho de fazer algo que ele gosta, mas que não é bom para ele vai emburrar, ele vai reclamar. Mas não é preciso ter medo de cara feia de filho, isso acontece, e olha, Thaís, vai acontecer por muito tempo na educação desse filho. Para bom entendedor.
O Marco Antônio Chaves, do Grupo de Trabalho sobre Saúde na Era Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria, explica os perigos do uso de telas de forma precoce. Então, hoje o grande problema do uso excessivo e a introdução precoce da internet está causando uma série de alterações no desenvolvimento do psiquismo. O desenvolvimento do psiquismo implica comprometimento do afeto. Comprometendo o afeto, você compromete os vários desenvolvimentos na criança de baixa idade, como, por exemplo, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento neuromotor. Também por aqui, falando sobre esse aspecto, do perigo, dos riscos, do excesso de telas ainda na infância, a gente conversa com a psicóloga Noêmia Leal. O público infanto-juvenil tem um maior risco de desenvolver esse uso problemático com as telas, porque isso acontece em um período do desenvolvimento onde o cérebro deles é imaturo e ainda não conseguiu desenvolver completamente as funções de controle de impulsos ou de freio comportamental. Então, o processo de autorregulação emocional fica prejudicado e esses jovens se tornam muito mais explosivos, impulsivos e até com dificuldades de viver o ritmo normal da vida, que exige muita espera, acordos, trocas. A gente também pode pensar em sintomas depressivos, ansiedade social e transtornos do neurodesenvolvimento também, certo? Além daqueles prejuízos que a gente observa a nível acadêmico, ocupacional e nos relacionamentos interpessoais. De uma maneira geral, é importantíssimo estar atento porque pode sim causar prejuízos, né? Pode sim. E é preciso estar bem alerta a esse respeito, né? Não é só o tempo que ele gasta, não é só a irritação que isso provoca nele fora das telas, não, é um prejuízo no desenvolvimento. A gente ouviu 2 depoimentos que marcam bem isso. E aí a gente precisa se perguntar, Thaís, melhor eu deixar para ele ficar distraído e tranquilo, quieto no canto dele e não atrapalhar o andamento das coisas, ou melhor eu me preocupar com o desenvolvimento saudável dele? O uso de eletrônicos, o excesso de telas e o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes continuam sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Me conta uma história. Que dica você traz, Roseli, para ampliar nossa reflexão sobre esse tema? A gente precisa pensar bastante a esse respeito. Eu escolhi um livro, Thaís, que vai ajudar muito nessa reflexão, vai passar informações muito interessantes, como, por exemplo, isso que a gente falou do vício, das telas, sobre o bullying na internet, a solidão, de um adolescente ou mesmo uma criança na relação só com as telas ou por muito tempo. É um livro que vai falar dos prejuízos do uso excessivo das telas na infância e na adolescência. O título do livro é Tecnologia na Infância, criando hábitos saudáveis para crianças em um mundo digital. Repete pra gente o título, Roseli. Tecnologia na Infância, criando hábitos saudáveis para crianças em um mundo digital. Bora falar de educação sexual? A maioria dos brasileiros defende essa discussão nas escolas. É o que aponta a Pesquisa Nacional Educação, Valores e Direitos. 7 em cada 10 entrevistados apontaram que a instituição de ensino está mais preparada do que os pais para explicar temas como sexualidade e puberdade. Mas por que será que é tão difícil ainda falar sobre esses temas? Vamos juntos quebrar esse tabu e bater um papo franco sobre a importância de conversar sobre educação sexual em casa, nas escolas? Esse é o Seus Filhos em versão ampliada. Minha voz. A Naíra Yasmin, que tem 17 anos, divide conosco qual é a fonte que busca para obter informações quando o assunto é sexualidade.
Quando eu tenho dúvidas sobre a minha sexualidade, eu pesquiso no Google, em sites, sempre para tirar minhas dúvidas. Roseli, é importante que esse debate também aconteça, né, com alguém de confiança desse jovem, ou de fato a internet é a melhor saída? Não, a internet não é a melhor saída, né? Porque a gente sabe que na internet há muito conteúdo que mais desinforma do que informa. Então, buscar na internet, principalmente adolescentes que não sabem usar criticamente a internet, não sabem avaliar se o conteúdo que está disponível é fiel ao tema ou não, é complicado. A melhor instituição, e a gente ouviu isso na pesquisa, os brasileiros concordam, é a instituição escolar. É na escola que há educadores com formação do conhecimento organizado, sistematizado, para transmitir para os alunos, para conversar a respeito, para discutir. E há um pouco de confusão a esse respeito, Thaís. A educação sexual não se trata de discutir as questões do ato sexual em si, a não ser aquilo que envolve gravidez, transmissão de doenças, por exemplo, né? Mas, vamos dizer assim, as intimidades, não é disso que se trata. E não é isso que o adolescente precisa. Ele precisa de entender como é que é a sexualidade no país em que ele vive, quais são os valores sociais, qual é a cultura que em voga, né, que pode afetar esse tema. E em casa, o adolescente precisa aprender os valores familiares. Na escola, aprende o valor social, e em casa, os familiares. Pronto, falei. O Francisco, que é pai do Arthur e do Alan, participa agora com a gente. Um já é adulto, o outro está entrando na adolescência. O pai conta que ainda se sente constrangido, Roseli, na hora de puxar alguma conversa com os filhos sobre sexualidade. Abordar a questão sexual com os filhos, querendo ou não, é meio constrangedora, né? Mesmo que cresçam, ainda existe algum tipo de entrave, que por vezes nós mesmos criamos. Não deveria, já que muitos por vezes nem falam, mas a forma que encontro acaba sendo nas brechas de conversas diárias. Por que ainda é tão difícil, Roseli, falar sobre esse tema, né, em casa, com os filhos? E o que a gente pode fazer para mudar essa realidade, né, diante desse constrangimento? Pedir ajuda para alguém de confiança, por exemplo? É isso, Thaís. Olha, em primeiro lugar, por que é constrangedor? Porque envolve uma vida íntima das pessoas envolvidas nesse diálogo, nessa conversa. E tudo que diz respeito à vida íntima, diz respeito à privacidade. Estabelecer um diálogo a respeito da sexualidade parece colocar em risco a privacidade das pessoas envolvidas nessa conversa. Mas não se trata de falar de si ou do outro, né? Se trata de falar da base que sustenta a sexualidade, que é muito grande, é imensa, né? Não é só a base biológica, tem a base afetiva, moral, ética e por aí vai. Agora, quando os pais não conseguem, mesmo sabendo disso, uma tranquilidade para conversar com os filhos a esse respeito, o melhor é ser franco e dizer, olha, meu filho, eu não me sinto tranquilo para falar desse tema com você. Fulano, ou tio, ou tia, ou uma pessoa da família, né, pode ser mais eficiente para você numa conversa dessa do que eu. E a escola? Diz o quê? Hora de ouvir a professora Luciana Rosa, que atua na área de língua portuguesa na rede municipal, na região metropolitana de Porto Alegre. E ela fala como aborda essa questão da educação sexual em sala de aula. Normalmente, os professores trabalham sobre esse assunto a partir das séries finais do ensino fundamental. Há uma certa resistência por parte de alguns alunos, mas é mais por uma questão religiosa. Eu, como professora de português, gosto de abordar o assunto trazendo sempre um conto, um romance, alguma história que traga alguma situação
de sexo na adolescência, uma gravidez indesejada, um aborto, e a partir daí eu vou planejando as minhas aulas conforme os alunos vão desenvolvendo a ideia. Ainda muita gente acredita que escola não é lugar para esse tipo de debate, mas é lugar sim, né, Roseli? É o melhor lugar, Thaís, é o melhor lugar. Porque não há aquele constrangimento familiar que a gente falou agora há pouco, né? E há, sim, todo o conhecimento sustentando. E muita gente ainda pensa que isso será discutido apenas na aula de ciências, biologia. Não, nessas aulas é discutido, por exemplo, o aparelho reprodutor. É lógico que vai abordar a função, o funcionamento e tudo mais. Mas a gente acabou de ver um ótimo exemplo, né? Professor de língua portuguesa pode trabalhar muito essa questão com as redações, os textos lidos e trazidos, os livros, né, indicados, e é claro e é natural que os alunos gostam, apesar de algum constrangimento inicial, eles gostam e precisam dessas conversas. Vi e curti. E qual a indicação que você traz pra gente, Roseli, sobre esse assunto? Olha, hoje não vou trazer um filme, vou trazer uma série da Netflix que é bem interessante, é uma série britânica, e o título é exatamente Sex Education, e trata, né, desse tema, olha, sem papo torto, como dizem, né? Trata de um tema de um jeito direto, abordando tabus, é uma comédia, mas não tão comédia assim, é muito interessante. Vale a pena os pais assistirem aos capítulos, há alguns episódios bem mais interessantes. E aí, depois de assistir, pensa e decide se pode e vale convidar o filho para assistir junto, por exemplo, que pode render bons papos. A educação sexual continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Para bom entendedor. Hora de ouvir por aqui a Maria Cecília Pereira da Silva, que é autora do livro Sexualidade Começa na Infância. O trabalho de orientação sexual na escola é um espaço super importante para que o educador possa atender às demandas que surgem no dia a dia da escola, especialmente nas crianças pequenininhas. Nas crianças maiores já pode haver um espaço definido para que eles possam discutir as diversas questões implicadas no desenvolvimento da sexualidade, nas diferenças de gêneros, dos diversos jeitos de ser, de uma forma ética e sem preconceitos. Na minha opinião. E conosco agora a doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora e pesquisadora Jimena Furlani. A gente sempre acaba se preocupando mais com temas que são, vamos dizer assim, mais problemáticos, como gravidez da adolescente, contaminação das DSTs, porque a gente supõe que a adolescência é um período de prática sexual com parceiros, né? Mas a gente não pode esquecer que esse processo de educação sexual, ele é algo que já deveria começar na infância, de forma gradativa e diferenciada. E é esse ponto que eu queria trazer para você analisar, Roseli, porque a gente falou da importância, né, de uma discussão ética sem preconceito, ampla, mas muita gente acha que não é coisa para se tratar na infância ainda, né, que é um assunto que deve entrar ali mais ou menos na adolescência, mesmo assim com algumas reticências. A sexualidade, ela começa na infância, como diz o livro da Maria Cecília, e precisa ser tratada, lógico, levando em consideração essa faixa etária, mas ainda nesse período, né? Olha, já na primeira infância, as crianças demandam, né, atitudes que revelam uma determinada educação sexual. A criança tem curiosidade sobre a gravidez, a barriga de uma mulher que cresce. A criança descobre uma cosquinha muito gostosa de sentir quando ela toma banho, por exemplo, em algum outro momento. E assim começa a masturbação infantil. Então, o comportamento da criança demanda uma boa educação sexual, é claro,
que com crianças pequenas nós não vamos conversar a respeito, mas ter atitudes educativas. E por aí vai, né? A criança vai se desenvolvendo, vai crescendo e vai trazendo outras e novas questões para a escola e para os pais. E olha, se você gostou do nosso programa, quiser mandar para cá a sua pergunta, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Para ouvir mais uma vez, para compartilhar, é só entrar no site bandnewsfm.com.br, clicar na aba Colunistas Seus Filhos e dar o play. Agradeço muito a sua companhia, você é nosso ouvinte aqui ao longo da última hora. Agradeço a produção da Luana Pereira, a sonorização do José Antônio de Araújo e, lógico, os ensinamentos de Roseli Saião. Um beijo para você, Roseli. Um beijo, Thaís, uma delícia conversar com você. Muito carinho para os nossos ouvintes que nos acompanham. Seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.